Olá, queridos irmãos, aqui quem fala é o presbítero André Sanches e hoje nós vamos responder mais uma dúvida na tela. Salomão diz em Eclesiastes que os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, esse texto parece indicar que quando alguém morre, ela fica em um estado de sono, sem saber de nada. Alguns, inclusive, usam esse texto para dizer que os mortos ficam dormindo depois que morrem. Essa seria a interpretação correta desse texto? Pode me ajudar a entendê-lo melhor? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante, texto interessante. Convido você, vamos à minha louça de explicações. Nós vamos aprender mais desse tema em detalhes. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Texto curioso, que deixa muita gente em dúvida porque diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Queridos, o maior erro interpretativo que existe quando falamos de Bíblia é o seguinte erro, é o que eu mais vejo aqui tendo canal já há muitos anos e já escrevendo na internet por mais de 10 anos. É o erro do verso isolado. O que as pessoas costumam fazer? A pessoa lê um verso isolado, monta um pensamento que ela acha e acaba propagando muitos absurdos incorretos, que chega até o ponto de falsas doutrinas. Mas tem uma coisa boa. Felizmente, hoje nós temos a Bíblia nas nossas mãos para que nós mesmos possamos ler, analisar todo o contexto e extrair dele, então, aquilo que o autor quis trazer para a gente. E nós vamos fazer exatamente isso hoje. Nós vamos extrair a mensagem correta desse texto de Eclesiastes. Então, à medida que você vai aprendendo sobre o assunto, você vai aprendendo também como que interpreta. Esse também é um dos objetivos aqui do nosso canal, te ensinar as boas regras interpretativas, para que você possa, então, cada dia mais aprender a analisar textos. Faremos isso agora e você vai ver o que realmente significa esse trecho: os mortos não sabem coisa nenhuma, dentro do contexto do tema que Salomão está falando. E você vai verificar que não tem nada a ver com mortos dormindo lá no céu ou lá no inferno. Bom, vamos entender então aqui esse contexto de Eclesiastes 9, de 1 a 12, que é onde Salomão trata a respeito dessa questão em detalhes. Mas claro, tenho que avisar você, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se, faça parte da comunidade. Veja aí se você está inscrito, tem vídeo novo aqui no canal sempre de segunda a sexta, às 15 horas, e tem uma novidade. Os irmãos me pediram bastante para que eu mandasse estudos por WhatsApp. Eu estou criando aqui o nosso grupo de um estudo bíblico por dia no Zap e, claro, mais algumas coisas também que eu vou mandar ali para você que quer participar, tudo gratuitamente ali no nosso Zap. Como que eu faço para participar, presbítero? Primeiro link ali no primeiro comentário fixado, tem o link do nosso grupo, é o primeiro da lista ali, é só você clicar, vai ser direcionado. Se tiver vaga, você já vai entrar direto, é só clicar ali e você estará conosco no grupo. Todo dia de manhã eu mando estudo bíblico, eu mando um pouco de reflexões de provérbios, então se você quer, aproveite. Em Eclesiastes 9, de 1 a 12, Salomão está fazendo aqui uma reflexão sobre o destino de todas as pessoas, ou seja, a maior certeza que toda pessoa tem, que é o quê? A morte. Nós, à medida que vamos crescendo e tomamos proporção do que acontece na nossa vida, do pecado, de como funciona o mundo, nós sabemos que pessoas morrem e que nós vamos envelhecendo e também vamos morrer. No versículo 1 desse capítulo, ele vai começar falando para a gente do mistério do pós-morte. Qual que é o mistério? Tudo está nas mãos de Deus e os detalhes do que espera o homem depois da sua morte, ninguém sabe de forma exata. Então observe que Salomão, ele já entende que não tem como ele ficar falando do que vem lá depois do pós-morte. Ele não tem essas informações. Então o que ele vai falar? Do que acontece aqui, na terra. Por isso, nos versos 2 e 3, ele vai refletir tanto sobre os maus, ou seja, os ímpios, quanto aqueles que são homens de Deus,
todos eles têm um destino em comum nessa questão, nesse quesito, ou seja, vão morrer um dia. Isso é um fato. Já no versículo de número 4, ele explica que do ponto de vista humano, a vida é o bem mais precioso que nós temos. Por quê? Porque é dentro dela que nós podemos fazer o bem, que nós podemos aproveitar as coisas boas que Deus criou e, evidentemente, realizar a missão que o Senhor nos deu enquanto servos dele. E, claro, fazemos isso então dentro do nosso tempo de vida. Na sequência, chegamos no nosso texto da nossa análise, e é Salomão, então, explicando os motivos da preciosidade da vida. Observe bem que o texto que nós lemos no versículo 5, no início desse estudo, ele começa com um porquê. Quando um texto começa com um porquê, significa que ele está explicando algo que ele disse antes. O que Salomão disse antes? Tudo isso que nós acabamos de trabalhar, ou seja, ele estava refletindo sobre a morte e a preciosidade da vida. E aí ele explica que os vivos sabem que vão morrer. Por isso, evidentemente, o que isso traz dentro do coração do vivo? Eu vou viver a vida intensamente, é o que deve acontecer. Eu vou viver nos caminhos de Deus, é a sabedoria. Mas e os mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Por quê? Porque eles não fazem mais nada aqui nessa terra. A memória deles jaz no esquecimento. Ou seja, assim como os outros que já morreram e já foram esquecidos, por exemplo, lembre comigo aí o nome do seu tataravô. Você não vai lembrar, é muito difícil. Isso é comum. A morte vai trazendo o esquecimento com o tempo. Mas tem uma coisa interessante. Alguns vão falar que Salomão está falando aqui da vida depois da morte. Será que isso é verdade? Já vou adiantar para você, não é, e eu vou te provar dentro do texto. O ponto onde muitos erram aqui é achar que Salomão está falando exatamente do que acontece depois da morte, ou seja, da vida da pessoa que morreu após ela morrer, como se a pessoa ficasse em um tipo de sono da alma. Então, o que as pessoas costumam fazer? Pegam esse verso de Salomão de forma isolada e dizem, olha, ele está falando que o morto não sabe coisa nenhuma, então ele está dormindo. Então ele está ali sem uma consciência depois da morte. As pessoas aplicam de forma equivocada. Observe que no verso número 1 que nós lemos, ali já é mostrado que ele mesmo, Salomão, entende que esse futuro só Deus sabe. Ele não consegue falar a respeito desse pós-morte detalhadamente. Salomão, então, está trabalhando ali no texto, dentro do contexto, sob o ponto de vista de quem está aqui na terra, ou seja, um vivo que está refletindo sobre a morte das pessoas e também sobre a própria morte que vai acontecer um dia. Desse ponto de vista, então, fica claro que o corpo de um morto... Então, pense o seguinte, Salomão está vivo, eu e você estamos vivos agora. Quando a gente vai em um velório e vê um morto, do nosso ponto de vista, aquele morto que está sem vida, ele não sabe mais nada. Ele não consegue fazer mais nenhuma realização. Ele não tem mais nada o que realizar nessa terra. É esse o ponto de vista que Salomão está examinando, ou seja, cessaram todas as suas funções de pensar, de sentir, de fazer qualquer coisa nesta terra, pois é agora somente um corpo morto que sofrerá a decomposição, porque nós já sabemos a ação do pecado nos trouxe essa realidade. E depois ele voltará à terra, como diz Eclesiastes 12:7, que o corpo ele volta para a terra. Isso fica então totalmente evidente no próximo verso, que diz a respeito de coisas que nós vivemos nesta terra e não de coisas que Salomão está falando do pós-morte. Olha o próximo versículo que interessante. Eclesiastes 9:6. Amor, ódio, inveja. Observe que ele pegou aqui algumas coisas que fazem parte da vivência dos vivos. Para eles já pereceram. Quem são esses eles aqui que ele está falando? Os mortos. Então, os mortos não amam mais nesta terra, não odeiam, não sentem inveja. Tudo isso para eles já acabou. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma, preste bem atenção nesse trecho, do que se faz debaixo do sol. Então veja que Salomão está falando, obviamente e claramente dentro desse contexto, da vida na terra.
terra. Sob esse ponto de vista, os mortos então não têm mais parte de nada do que se faz aqui. Observe então que esse morto, ele não sabe coisa nenhuma do que está acontecendo agora na terra, debaixo do sol. Ele não faz parte mais da vida aqui. Acabou a vida para ele nesse plano, pois ele não tem mais então participação nas coisas terrenas. Ele é agora apenas um corpo sem vida que vai sofrer ali a decomposição natural. É importante aqui também fazer uma observação. Salomão não está também aqui dizendo que morreu, acabou tudo, ok? Essa também é uma interpretação equivocada. Ele está tratando apenas do ponto de vista terreno, do que ocorre com a frágil vida de todo ser humano que está neste mundo e que pode ser observado por qualquer pessoa. Ele não está tratando aqui do que acontece com o espírito da pessoa lá no pós-morte. Ok, mas o que acontece então dentro dessa teologia que Salomão está construindo? O que ele quer provocar dentro do coração do leitor? Vamos entender então as consequências dessa reflexão. O que Salomão está provocando aqui dentro do coração do leitor? Toda essa reflexão faz com que Salomão passe a falar sobre aproveitar bem o tempo de vida sobre a terra. Então veja, quando ele faz esse contraste forte a respeito da morte, quem está vivo, lendo isso e refletindo sobre isso, deve pensar o seguinte: a vida é muito preciosa, eu preciso aproveitá-la da melhor forma. É por isso que no próximo versículo ele diz o seguinte, Eclesiastes 9:7. Vai, pois, então ele está falando para quem aqui? Para o vivo, né? Vai, vivo, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. O que significa isso? Se Deus está te mantendo vivo, é para que você viva, é para que você aproveite a vida. Obviamente, no contexto mais amplo, Salomão vai refletir da importância de entender que Deus vai pedir contas, que nós devemos ser sábios, vivendo como Deus se agrada. Então existem coisas preciosas da vida na terra que só podemos aproveitar enquanto houver vida. Isso deve ser feito com boa consciência, pois o tempo de vida ele é limitado. Na sequência, Salomão ainda fala mais algumas coisas que eu não vou entrar com muitos detalhes para não alongar muitos estudos aqui. Mas ele fala sobre conselhos para a felicidade, em Eclesiastes 9:8. Ele fala da alegria do relacionamento conjugal, no versículo 9. Fala também do empenho de fazer trabalhos bem feitos aqui no versículo de número 10 e outros conselhos interessantes que depois eu peço a você continue lendo no texto. Bom, concluímos então que Salomão trabalha com um grande realismo na análise da vida e da morte. A morte física alcançará a todos. Isso é uma realidade. Quando a morte física ocorre, tudo que é terreno deixa de fazer parte da vida do morto. E o morto deixa de fazer parte das realizações, das ações que acontecem debaixo do sol, ou seja, aqui nesta terra. Esse é o sentido, então, de os mortos não sabem coisa nenhuma. Para fechar, eu quero citar para você um texto onde Salomão traz um pequeno rascunho sobre a vida após a morte, ou seja, o que ocorre com o espírito da pessoa que morre. Olha que interessante, lá no capítulo 12, versículo 7, ele volta a falar da morte, o pó volte à terra, ou seja, o nosso corpo, ele vai voltar à terra como ele era, pois ele foi tomado da terra, como diz Gênesis, e o espírito volte a Deus que o deu. E é só isso que ele fala, lembrando que Salomão não tinha ainda, aqui como nós temos, a revelação de todas as coisas que tem, por exemplo, no Novo Testamento. Isso é importante entender que ele está falando ali baseado numa revelação bastante limitada que eles tinham ainda até aquela época. Mas o que ele sabe, ele coloca aqui na direção do Espírito. Tudo começa em Deus e termina em Deus, que é quem julga retamente todos aqueles que morrem. Lembrando a você, tem link nos comentários do nosso grupo no Zap e também do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, se você quer ir mais profundo no estudo, ok? E vou deixar para você mais um vídeo aqui para você continuar estudando. Jesus diz que os mortos sepultem os próprios mortos. O que Jesus quis dizer com esse estranho ensino? Vou explicar tudo para você aqui neste vídeo. Até o próximo. Fica com Jesus.